Amém. Graça e paz. Então, estamos em 21 dias de oração, realmente buscando a intimidade com o Pai. Quero dar meu testemunho aqui, que eu nasci numa igreja que tinha poucos membros, mas eles oravam o tempo todo, clamando por vidas, clamando pela direção do Senhor. E naquele lugar, lá na cidade de Caeté, eu fui impactado com aquele povo. Não tinha 10 pessoas, mas eles buscavam a intimidade com o Pai. E por isso que eu amo este momento de clamar, de buscar, porque eu aprendi com aquela igreja. Amados irmãos, nós vamos ler capítulo de Lucas, número 18. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nesta cidade morava uma viúva que sempre o procurava para que ele fizesse justiça, dizendo: ajuda-me e julga o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e não tenho respeito por ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, eu vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir e me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará bem isso depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Amados irmãos, o juiz tinha dito para aquela mulher: não, e pronto. Mas aquela mulher, ela trilhava o mesmo caminho todos os dias. A Bíblia diz que foram tempos. Aquela palavra não existiu para aquela mulher. Eu fico pensando quando a gente vai buscar resolver uma situação, até mesmo dentro da igreja, quando a gente ouve uma palavra não, a gente entra em depressão, a gente deixa de ir à casa de Deus, deixa de frequentar a célula, porque a gente ouviu a palavra não. Amados, aqui deixa claro para nós que a palavra não para aquela viúva deu força para ela continuar o mesmo caminho, o mesmo trajeto. E ela dizia: enquanto aquele juiz não me defender, eu não paro de bater na porta da casa dele. Amados, ela era uma viúva e ela não tinha ninguém por ela. Ela precisava que aquele importuno daquele homem que a incomodava saísse da vida dela, e apenas o juiz poderia dar aquela causa de justiça. Ela apenas estava pedindo justiça. Para nós, amados irmãos, que nós precisamos caminhar, bater na porta, sempre da fé, da obediência, do amor a Deus. Deus está chamando a nossa atenção aqui, que essa mulher, ela teve fé. Aquele juiz mau, incrédulo. Quero contar aqui rapidinho que eu e a Cristina fomos fazer uma visita para uma senhora em frente à casa dela. Eu não sabia que aquele homem era um juiz. E eu estava com a Bíblia. Ia orar com a irmã dele. E quando ele olhou para a minha Bíblia, aquele juiz disse assim: vocês crêem nesta palavra? Vocês crêem na Bíblia? Olha, o que eu quero dizer para vocês, que Deus é louco, que Deus é este que esconde Jesus, mas deixa muita criança morrer no lugar dele. É nesse Deus da Bíblia que vocês acreditam?
Eu ainda não sabia que aquele homem era um juiz, e eu disse para ele: eu creio no poder de Deus através da Bíblia. Eu creio no Deus que criou os céus e da terra e mandou o meu Jesus para me salvar. O senhor pode crer ou não, mas eu creio no Deus da Bíblia. E passado alguns dias, né, a Cristina já tinha falado, aquele homem que você conversou com ele é um juiz. E passados uns 15 dias, irmãos, eu estava vindo para a igreja, e eu estava com a minha Bíblia, e aquele juiz olhou para mim e disse assim: a senhora está indo defender a sua fé? E eu disse para ele: sim, eu estou indo defender a minha fé. Vai aparecer muitas situações que as pessoas vão dizer para você não crer na Bíblia. Vai aparecer muitas situações que as pessoas vão dizer que nós não devemos crer nessa palavra santa. Não importa se é juiz, se é o médico, Deus ensinou que nós precisamos caminhar de fé em fé, crendo no Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, não só esse juiz era incrédulo, mas ele ouviu aquela mulher. Ele disse: olha, ela vai ficar aqui me importunando. Eu vou abençoar aquela mulher. Era um homem mau, era um juiz. Traz para nós aqui, Deus nos mostrando que nós precisamos caminhar dia após dia em obediência, persistir o mesmo caminho, trilhar o caminho da fé. Amados irmãos, no final aqui desse versículo, Jesus fala: eu afirmo a vocês que ele vai julgar, ele vai nos ouvir. Jesus quer que a gente bata na porta todos os dias, não só apenas nesse 21 dias de oração, onde a igreja está nos impulsionando. Amados, a oração é o combustível que vai nos levar a caminhar o mesmo caminho sempre na presença do Pai, aprendendo no CCM, aprendendo com a palavra do pastor. Todos os dias nós precisamos estar vivendo de fé em fé. Deus está nos mostrando que Ele nos ama. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós o busquemos de todo o coração. Olha, eu me lembro de um versículo de Mateus 26, 36. Jesus, ele chama os discípulos para orar. Passa um pouquinho, ele olha, estão todos dormindo. Jesus ia passar para a crucificação. Ele estava sentindo uma dor terrível. E eles estavam dormindo. Amados, vamos nos despertar. Se você realmente está incrédulo, nesse tempo, nesses 21 dias de oração, se você realmente não está caminhando conosco, confesse o seu pecado. Fala com Deus. Deus, eu quero ser insistente como aquela mulher viúva que buscava a presença, que buscava uma solução, buscava uma direção. O Senhor Jesus está nos ensinando que é necessário buscar, é necessário despertar. Ei, você que não está caminhando como a igreja, fale com Deus. Senhor, eu não consigo acreditar, eu não consigo ser um intercessor, eu não consigo colocar no lugar do outro. Jesus aqui estava orando sozinho. Os discípulos não conseguiam acompanhar Jesus, ele estava dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Amados, mas eu quero chamar a atenção também. João 17, quando Jesus ora por todos nós, Jesus, ele clama a Deus por mim e por você. Ele fala: eu quero que eles sejam um, assim como eu sou com o Pai. Vamos clamar a Deus, igreja, para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos realmente orar uns pelos outros. Ele diz assim, João 17,
Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, assim como eu sou um por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu entrego completamente a minha vida. Eu não peço somente por eles, mas também para todos aqueles que vão chegar a ti, ó Deus. Ele orou por mim. Hoje eu fui alcançada pela oração de Jesus. Ele disse: eu oro por aqueles que ainda hão de chegar. É a oração do Senhor Jesus. Olha lá no 23. Eu estou indo com eles. Eu estou unidos, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que eu enviei a eles. Amados, vamos estar unidos pela fé. Para nós alcançarmos as pessoas, os nossos vizinhos através da nossa célula, nós precisamos estar unidos. Eu com a minha igreja, com o meu pastor, com a coordenação, com todo o ministério, eu preciso estar unido com eles. Nós precisamos ser um. É a oração que Deus fez em Jesus, antes dele ir para a eternidade. Ele fez esta oração por mim e por você. Por isso que nós precisamos, através da fé, através da adoração, através da comunhão, nós precisamos orar. Esta mulher, ela nos ensina que nós precisamos trilhar um caminho. Nós precisamos viver de fé em fé. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós também precisamos estar unidos como a igreja. Neste momento, nós precisamos entender que só a fé, ela é o combustível que vai nos ensinar a viver na presença de Deus, unidos com os nossos irmãos. E a oração que Jesus fez, eu nele e ele em mim. É Deus em Jesus e nós com Jesus, o Pai. Vamos fazer obras ainda maiores, mas nós precisamos ter fé. Creia no poder da oração. Vamos pedir a Deus pela célula, pela família. Vamos pedir ao Senhor para que possamos, em nome de Jesus, alcançar o nosso bairro. É a oração que nós fazemos neste dia. Agradecido a Deus, em nome de Jesus. Peço ao Papai do céu, gera fé no meu coração, Senhor. Me ensina, me ajuda. Assim como os discípulos dormiram, eu estou dormindo, mas me desperta nesse dia. Em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando cada um de nós nesses 21 dias de oração, para que nós possamos realmente ser um exemplo. Amém.